Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube. Eu sou o Dr. Paulo Valzac, lhe dou boas-vindas, é claro, e aloha! Bem-vindo à família Ho'oponopono. Muito bem, antes da gente começar, fazer um convite para você. Quer participar da nossa comunidade Mensagens de Sabedoria? Todo dia uma mensagem especial para você, formato de áudio. Você escuta, pensa, reflete, sente e toma uma direção diferente aí na tua vida para melhorar as coisas. E o tema aqui de hoje tem muito a ver com isso, porque nós estamos conversando sobre isso lá na comunidade. O que nós estamos falando a respeito das mudanças? Veja bem, você quer que a tua vida mude? A Dr. Paulo, eu quero que minha vida mude. Eu quero que mude no emprego, eu quero que mude na área financeira, eu quero que mude no relacionamento, até mesmo com a minha família. Eu quero que as coisas mudem na minha vida. E de repente a gente passa um tempo, e as coisas talvez não mudem completamente. Talvez elas travem, talvez elas ficam paralisadas, talvez você encontre uma certa dificuldade em fazer fluir as coisas. Tem gente, por exemplo, que estuda, vai para o trabalho e de repente o trabalho não flui, não vai. De repente a pessoa está num relacionamento, aquele relacionamento, ele, empaca, vira uma rotina, não vai. A gente precisa do quê? Mudança. A gente está falando muito sobre isso, mudar. Só que tem um problema. O problema é que nós temos um desafio pela frente. O desafio é mudar aquilo que não está mais funcionando. E a grande questão é que a gente sempre repete o que não está funcionando. A gente não faz o novo acontecer. E por não fazer o novo acontecer, nós ficamos no mesmo. Nós parecemos aquele ratinho que fica girando, e infelizmente não sai do lugar. E passa um ano, passa 2 anos, passa 5 anos, passa 10 anos e nada muda. Tem gente que fala assim, Dr. Paulo, eu acho que eu procrastino, eu deixo para depois. Mas será que é isso? Será que não precisa dar umas mudadas na sua vida, nos seus hábitos? E aí as coisas tomam uma direção diferente? Tem gente que já não. Fala assim, Dr. Paulo, para mim é difícil. Não, Dr. Paulo, eu não tenho sorte na vida. Dr. Paulo, comigo não funciona. Tem as pessoas que a turma dá desculpa. Sempre tem uma desculpa para as coisas. Então, também não vai funcionar. Com desculpa, não vai funcionar. Tem pessoas que reclamam demais. O fato de reclamar deixa elas num estado extremamente negativo. E no estado negativo, a gente também não muda. Só para você ter uma ideia, não mudar porque eu estou no estado negativo, não mudar porque de repente eu estou fazendo a mesma coisa, estou procrastinando, estou reclamando, estou sempre querendo que as coisas sejam exatamente do meu modo, ou seja, aquele perfeccionismo. Às vezes faço uma birra tremenda com a vida, né? A vida te entrega uma coisa, você vai lá, birra, não, eu não quero assim. Eu não quero a coisa do ego, né? É a nossa criança interior que ela está lá birrenta. Você tem isso? Eu tenho, Dr. Paulo, eu também tenho. Nós somos assim. Mas precisamos descartar essas coisas. Melhorar. Talvez a gente não vai mudar 100%. Isso não vai acontecer. Mas a gente pode modificar algumas estruturas para melhorar a nossa vida. Essa é a grande questão. Melhorar. Tem um psicólogo famoso, né, que perguntaram para ele, para Gurdjieff, você acredita que o ser humano mude? E ele diz assim declaradamente, não muda, ponto final. Só muda, e ele abre um parênteses, através do autoconhecimento e da autoobservação. Eu observar o mecanismo que eu estou fazendo. Porque a maioria das pessoas, de 10 pessoas, 9 não sabe que está fazendo aquilo. Aquele processo repetitivo, aquela repetição de algum comportamento que não está levando ela a lugar nenhum. Por exemplo, eu converso com uma pessoa e falo assim, mas você reclama muito. Não, eu não reclamo, Dr. Paulo. Ela não tem consciência da reclamação. Mas você só pensa no negativo. Você já não parou para pensar no aspecto positivo em relação ao teu companheiro? Não, eu não fico só no negativo, Dr. Paulo. Então a pessoa ainda é teimosa. O que a gente chama de cabeça dura ou mentalidade engessada. Ou seja, tá daquele jeito. Não quer mudar, não quer transformar. E aí ela vive num sofrimento. E o que a pessoa que vive no sofrimento faz? Ela vai buscar culpados. É isso que a gente faz. A gente não coloca responsabilidade para nós. Por isso que a gente fala muito de Ho'oponopono. Ho'oponopono não é só eu fazer o Ho'oponopono. Não é eu sentar aqui e ficar papagaiando as palavras. E aí eu sentar aqui, falar sinto muito, porque eu me arrependo de algumas coisas que eu fiz. Me perdoe, porque eu também arrependo dessas coisas, mas eu quero mudar.
o me perdoe é a mudança que tem que ocorrer na minha vida, para que eu tenha paz, para que eu tenha melhorias, o equilíbrio, aquilo que eu realmente quero. Deu para entender? Aí eu falo gratidão. A maioria das pessoas, eu converso com muita gente que está naquele sistema de conflito, né? E elas não são gratas. Gostaria que fosse diferente, mas essa energia da gratidão não está presente, porque ela está focada no pior, não no melhor. E aí, é claro, né? Como que eu vou expandir o bem, o querer bem? Né? Nós vivemos numa selva de competição, de comparação. Isso é muito claro, né? E o querer bem, ele começa a diminuir o nível dele. Então, não há necessidade de a gente se comparar, não há uma necessidade de a gente se competir assim. Né? É só uma necessidade de eu dar o meu melhor. Então, a mudança é importante. E nós falamos num vídeo anterior a respeito do elástico. Você viu o elástico que eu falei? Eu deixei um áudio, que é o áudio justamente lá da comunidade, que a gente explica um passo a passo de como fazer a técnica do elástico. O que significa? Na verdade, a técnica do elástico tem duas questões importantes. Você põe o elástico no punho. Quando eu, de repente, vou reclamar, eu percebo, eu puxo o elástico e solto. Vai dar aquela dorzinha, mas vai dar o alerta. É o stop, que na programação neurolinguística nós chamamos. Ou seja, você refreou um momento de um comportamento negativo, uma reclamação. Porque a reclamação, ela não é ativa. Você não vai mudar nada com ela. São poucas as reclamações que nós fazemos ativamente. Ou seja, você descobre aquilo que tem que mudar e vai fazer. São poucas. 90% delas são aquelas passivas. Eu só vou reclamar, só vou atrair o negativo, só vou focar no negativo. E na verdade, o que eu vou atrair? Não é que eu vou atrair, é que a minha frequência vai estar tão baixa naquele processo todo, é escassez, é negatividade, é sofrimento. E aí eu vou me conectar na mesma frequência. E as coisas não vão para frente. Aí não tem jeito. Então a técnica do elástico, a primeira coisa que ela faz é a autoobservação. Como falou Gurdjieff, é o processo principal, primordial do autoconhecimento. Ou seja, vou lá, bato o elástico. Primeiro, eu já vi que eu ia reclamar. Eu observei o mecanismo. Ou seja, eu nunca fiz isso. Quantas e quantas pessoas reclamam? Às vezes eu estou sentado com alguém, você tem esse processo aqui, não tem? A pessoa, não, pensa bem. Aí a pessoa analisa. Você tem uma certa birra, não tem? Pensa, aquela chacoalhada, que é importante chacoalhar. Você não vai bater aqui nas costinhas e acabou, né? Mas não vai ajudar a pessoa. Então você dá aquela chacoalhada, fala assim, você é birrenta. A pessoa para. Não sou não, pensa bem, é birrenta. Aí a pessoa analisa, você não quer as coisas do seu jeito? E eu vou falando o perfil de tudo aquilo que a pessoa birrenta é. Ela para e fala assim, Paulo, eu sou birrenta. Por você ser birrenta, você não abre o braço, você chora quando chegam as coisas. Você não abraça a vida, você chora. Você está sendo contra a vida, não a favor da vida. E a vida é mais inteligente que nós. Essa é a grande sacada. Por quê? Porque a vida é a vida, né? O divino entrega para nós o melhor. Agora, você quer tudo do teu jeito, e o jeito da divindade? E o jeito da própria vida? E as coisas que eu tenho que abraçar, aprender? Às vezes chega uma coisa que está sendo muito difícil para mim. Tem um grau de dificuldade tremendo. Mas eu não abraço, eu me rebelo. Mas eu teria que abraçar para aprender. Eu aceitar aquilo e aprender aquilo. Deu para entender como a mudança, a aceitação, o aprendizado, está tudo ligado uma coisa na outra? E aí é claro, né? Eu soltei o elástico, bati, eu vi que eu estou reclamando, eu paro e falo, não, chega de reclamação. Eu dou uma parada no sistema. Então, o cérebro, ele registra. Eu faço isso uma vez, 2, 3. Aí o que eu estou fazendo? Repetindo. Cuidado para não cair o punho, né? Mas eu estou repetindo aquilo. Refreando. Ou seja, aquele impulso, aquele hábito negativo, eu refreio. De repente eu estou abandonando isso. Funciona? Claro que funciona. É funcional, positivo, ajuda, colabora. E não só para pensamento negativo, reclamação, várias coisas. Então, vale a pena a gente fazer isso para mudar. Mudar. Agora, o mais interessante é o seguinte. De repente, eu preciso fazer uma mudança, porque eu quero mudar todo mundo, né? Mudar todo mundo é fácil. Mudar todo mundo e ajudar os outros é a coisa mais fácil do universo. Só que tem duas questões, né?
A primeira é que mudar o outro não consigo. Isso é uma falácia, isso não existe. Não faz o mínimo sentido. Tá? Eu posso muitas vezes até colaborar. Até falei no meu podcast de uma senhora, por exemplo, que ela escutava todo dia de manhã a nossa mensagem de sabedoria. E o marido falava assim, esse negócio de Ho'oponopono, isso é besteira. Isso não funciona. Falava para ela. Né? E ela escutava no café da manhã. E ele ficava na sala. Passou um determinado tempo, porque eu não abordo o Ho'oponopono da maneira só de falar para você repetir palavra. Eu falo da filosofia, eu falo de todo o conteúdo profundo dentro do Ho'oponopono. E aí o marido dela lá na sala começou a ouvir. E aí ela percebeu que ele já estava prestando mais atenção. E um dia desses, chegou para ela e falou assim, posso sentar aqui com você? Tomar café junto? Tomaram café. Passou uma semana tomando café e ele falou assim para ela, será que dá para você me dar o WhatsApp do Dr. Paulo? Quero entrar no grupo e receber aqui também. E foi isso que aconteceu. Tem o nome dele, tudo certinho. É isso aí. Quer dizer, levou um tempo. De quem dependeu a mudança? Daquela pessoa. Eu influenciei? Sim, de certa forma eu influenciei. Mas eu não posso fazer terapia de choque na pessoa. Acorda. Não. Cada um tem seu momento. E cada um tem sua necessidade. Não significa que, por exemplo, eu tenho vários seguidores lá, nós somos 30 mil no WhatsApp. Muitas vezes tem seguidores que saem do canal. Eu simplesmente saio. Tem todo o seu direito. Por quê? Porque não é para ele naquele momento. Ele está ligado, conectado a outra coisa, a outra situação. Sem problema nenhum. Eu sou assim, você é assim, outro assim. A gente vem muitas vezes pela necessidade. E a necessidade, às vezes, é o crescimento. É o entendimento de uma forma diferente sobre a vida, sobre o universo, para melhorar. Ficou claro? Então, a mudança é importante. Posso influenciar? Posso, mas eu não posso exigir que o outro mude. É falácia, não funciona. O problema é que a gente ainda acredita nisso. Quando casar ele vai mudar. Quando tiver o primeiro filho vai mudar. Quando fizer isso ele vai mudar. Quando tiver no emprego vai mudar. E não é por aí. Então a gente precisa entender que o outro tem o momento dele. E qual é o nosso momento? Que hoje foi o questionamento sobre nós, né? E eu? Se é tão fácil para mim querer mudar o outro, meu Deus, é fácil eu mudar? Perceba bem, tem um hábito de fumar. Eu fumo. E aí eu quero mudar. Você consegue? Dá para mudar assim? Precisa de um apoio, precisa de estratégia, precisa de um plano, precisa de tempo? Precisa de querer? Concorda comigo? Então, não é tão simples quanto eu imagino fazer isso pelo outro, mas eu preciso fazer por mim. Eu preciso mudar as coisas aqui. Por isso que eu falo, se auto-observe. E hoje eu tenho uma prática simples, faz parte dos nossos cursos lá no WhatsApp. Convido você a fazer curso no WhatsApp. O curso são terapias. Você senta, vai ouvir lá o áudio, o vídeo, vai entender, vai escrever, vai perguntar e vai modificar um comportamento. É isso aí, ter consciência. Freud já dizia, a partir do momento que você tem consciência de algo que você faz, é o primeiro passo para a mudança. Ficou claro? Muito bem. Então, o que nós temos que fazer? Hoje você tem que pegar e falar assim, qual é a área que eu tenho dificuldade? Qual que é a área? Eu não sei, preciso avaliar. Então avalia, qual que é a área? A maioria das pessoas fala, é prosperidade. E essa semana foi interessante, né? Eu estava vendo alguns vídeos de alguns autores, tem os profissionais e tem aqueles que acreditam que são profissionais. Ele fala assim, eu vi um palestrante falando sobre a necessidade de eu fazer uma reserva de emergência. Ele fala, nós somos brasileiros. Brasileiro não sabe nem quanto gasta, nem quanto ganha. Que absurdo esse negócio de fazer reserva de emergência. Bom, eu parei e pensei, olha, pode ser absurdo para ele. A gente tem um aperto dentro do nosso sistema financeiro? Temos. Mas a gente tem que ter controle. Então, ganhar e gastar é o mínimo que a gente precisa saber. Então, a gente tem que mudar nosso entendimento. Eu ganho, eu gasto. Perfeito? Tem alguma diferença positiva ou negativa? Se tem negativa é dívida, se tem positiva é um saldo. O que eu faço com esse saldo? Eu guardo. Eu guardo para uma ocasião de emergência. Ele quis dizer que o brasileiro não precisa ter isso. É, claro que nós precisamos.
Às vezes acontece alguma coisa, você não tem dinheiro para um remédio. Você não tem dinheiro para a tua saúde. Dinheiro para alguma emergência que aconteceu. Tem gente, por exemplo, quebrou o carro, não tem dinheiro para consertar o carro. Em casa, queimou o micro-ondas, não tem o dinheiro para o micro-ondas. Reserva. Aí eu pergunto, não precisa? Você não precisa pelo menos pensar nisso? Introduzir isso na tua rotina para mudar? Para você não ficar dependendo dessas, que a gente chama assim, essas desgraças que acontecem? Porque lembra aquela palavra? Desgraça nunca vem sozinha. Sempre está acompanhada. Então parece que é, sabe, um dominó. Uma coisa atrás da outra, uma cascata. Se você estiver preparado, isso não acontece. Ah, mas isso não é de brasileiro. Então peraí. Então sempre a gente vai viver nesse sufoco? Por isso a mudança. É totalmente ilógico a forma de pensar que a gente não pode fazer. Isso é um absurdo, né? Absurdo. Isso chama-se educação financeira. E eu tenho que batalhar para isso acontecer. Para eu ter minha reserva. Ai, Dr. Paulo, então eu tive que usar minha reserva. Ainda bem que você tem a reserva. Porque você poderia pegar e fazer um empréstimo no banco e lá pagar uns juros de 15% ao mês. E aí? Se endividar. Deu para entender como que a gente precisa fazer a mudança e não cair no conto dessas pessoas que falam que não precisa se prevenir? Precisamos. Isso é fundamental. A vida precisa disso. Eu vou me aposentar. Como que eu vou me aposentar? Um salário? 2? Será que vai dar? Será que não vai? Planejar. Porque senão fica o que nós passamos hoje. A dificuldade. Então nós estamos falando sobre o quê? Mudança. Então pega aí e fala, Dr. Paulo, o que está mais difícil da minha vida? É isso. Muito bem. É isso que você precisa mudar? É isso. Perfeito. Então a gente já sabe que isso daqui é urgente e importante. Primeira coisa que você tem que saber, a gente ensina isso em curso de foco. Urgente e importante. Quando eu aprendo sobre isso, o resto não me distrai mais. Porque eu sei que aquilo eu tenho que fazer. Então, hoje, o que você tem dificuldade precisa mudar na tua vida. É isso, Dr. Paulo. Perfeito. Agora, a palavra-chave. Chave. Ficaria repetindo chave aqui até amanhã para a gente entender, colocar isso na cabeça. Não adianta saber o que eu quero. Não adianta saber apenas que eu tenho que mudar aquilo. Eu preciso saber como eu vou fazer isso. Como é a palavra. E aí eu tenho que aprender, tenho que investigar, tenho que buscar conhecimento, conversar com pessoas, entender o problema, entender a solução. Como eu vou melhorar isso? Como eu vou mudar isso? A maioria das pessoas que chegam no meu canal, Dr. Paulo, eu não estou conseguindo entender como eu vou fazer isso. Perfeito! Vamos lá buscar a solução. É isso aí. Nossos podcasts geralmente estão focados no como. Nós construímos o podcast da semana, nós falamos de um tema, onde lá na quinta e na sexta-feira a gente vai começar a falar como. Como que eu vou mudar isso? Dá uma dica, da outra. Agora, se você é da turma da desculpa, para mim é difícil, eu não consigo, isso não funciona para mim, nada é mudado. A primeira coisa, será que eu sou assim? Boas avaliações hoje, né? Boas. Por quê? Olha, tem muita gente que quer dinheiro, quer relacionamento assim, quer isso, quer. É o ego, né? Quero tudo. E aí as coisas não saem exatamente como eu imaginava. Por quê? Porque faltou alguma coisa. E aí eu tenho o quê? Uma dificuldade. E aí eu preciso mudar. E a pessoa não muda. Ela usa a mesma cabeça. Ela quer procurar emprego, mas ela sai meio-dia de casa. Ela quer relacionamento, mas ela se fecha aqui, ó, dentro de casa, no quarto. Deu para entender? Então a gente precisa mudar. E para isso eu preciso saber o que eu quero mudar, o que eu quero mudar e como isso vai acontecer. Depois se torna muito mais fácil, você tem um mapa na mão. Você só precisa de disciplina e foco. E cuidado, né, com isso daqui, ó. De novo, o cérebro ansioso. Porque o cérebro ansioso é assim, quando ele não atinge o que ele quer amanhã, ele desliga daquilo que ele quer. Então você não queria, era um desejo. Ficou claro? O cérebro ansioso transforma tudo em desejo e ele simplesmente vai embora. Então você tem que ser firme, eu quero assim,
vai ser assim. Vamos lá. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, até alcançar. Pode levar um dia, uma semana, um mês. Tem coisas que levam um ano. Tem coisas que eu tenho que dar um passo para trás por inteligência para alcançar aquilo que eu quero. Já passei muito na vida sobre isso. Quantas e quantas vezes não tive que dar um passo para trás e aprender a dar passo para trás com humildade. Passo para trás para aprender a depois você seguir mais fortalecido. Então tem muita coisa que a gente precisa aprender e aqui está um momento para a gente formular a necessidade da mudança. Fazendo, é claro, o Ho'oponopono para mudar a minha energia também em relação a isso. Como que muda o Ho'oponopono minha energia? Eu começo a ver a vida como se ela estivesse entregando a sabedoria para mim, a inteligência para mim. Como que tudo que tem na minha frente é para mim melhorar, não é para piorar. A vida não está contra você. A vida não vai falar assim, estou te entregando isso aqui para você piorar. Hoje eu vejo algumas questões que chegam na minha vida que não é exatamente como eu gostaria. Longe disso. Mas elas são essenciais para eu entender que é assim. Que eu tenho que fazer um pouco diferente. Que eu tenho que aprender algo que eu não aprendi. Que eu tenho que melhorar. Deu para entender? Isso serve para mim, para você, para todos nós. A gente sempre tem que estar buscando a melhoria. Então, segue as dicas aqui hoje para você. Espero que você tenha apreciado. Eu encontro você lá na nossa comunidade. Vem participar. Vem crescer. Vem melhorar. Forte abraço e, claro, aloha!